paz seja Jesus. Bom, esses dias eu estava lendo um versículo na Bíblia, Mateus 7. E esse versículo diz que quem procura acha, né? Quem pede recebe. E isso me fez refletir algumas questões e me deu embasamento para uma outra passagem bíblica também. E o que eu tenho percebido é que quando nós estamos buscando a Deus, não tem como você não encontrar a Deus. Eu estava mexendo nos documentos, umas pastas, e eu encontrei uns impressos. Vou compartilhar aqui com vocês. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Retendo o que é bom. Esse livro, eu imprimi, é um livro pequenininho, né? Até imprimi em folha de rascunho, é um livro bem pequenininho. E eu comecei a ler a respeito do que o autor queria passar para nós, né? Para aqueles que, obviamente, se dispuserem a ler essa pequena, grande obra. Porque não é por muito falar, né? Que nós ensinamos, às vezes até sem falar nós ensinamos. E aqui ele trata de uma questão assim, muito simples, porque às vezes as pessoas falam assim, se eu não vou para a igreja é pecado, se eu não leio a palavra é pecado, e aí ficam perdendo tempo com esses questionamentos. Eu não quero tratar aqui de uma questão se é pecado ou se não é pecado. O que eu quero dizer é que nós temos que fazer aquilo que nós sentimos prazer. E ultimamente, nos últimos períodos da minha vida, digamos assim, porque a nossa vida ela é feita de alguns momentos, e eu tenho me deparado assim com prazer imensurável de ler a palavra, de compreender as escrituras, de acessar o coração de Deus. E eu tenho feito isso com muita gratidão no meu coração. E eu tenho encaminhado alguns áudios via WhatsApp. E hoje, para minha surpresa, né, no momento em que eu ali olhava alguns documentos, alguns papéis, dentro de um envelope eu achei esse pequeno livro impresso. E eu me dispus a ler. E aqui o autor ele basicamente diz da necessidade que nós temos de reter o que é bom. E o que é bom? Deus é bom. Jesus, quando ele é chamado de bom mestre, ele diz, por que me chamas de bom? Bom é Deus. Né? E tudo que diz respeito à pessoa de Deus é muito bom. Então não se trata do que é pecado e do que não é pecado. Quando você desobedece a Deus, você já pecou. Então em tudo aquilo que você desobedece a Deus, você peca. Eu peco. Né? A palavra diz que o não examinar a Escritura é pecado. Quando não examinamos as Escrituras, erramos. Por quê? Porque é na Bíblia que está definido o caráter de Deus, o plano da salvação, algumas questões básicas relacionadas a todos os assuntos da nossa vida, do nosso cotidiano. E é interessante que algumas pessoas elas dizem, eu vou buscar Deus em casa, eu vou ouvir culto na internet. E eu não venho aqui te convidar para uma igreja. Eu venho aqui te fazer um convite para Cristo. Por gratidão. Se você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, se você reconhece de onde Ele te tirou, se você tem uma pequena consciência acerca do ser de Deus, volte para Jesus. Não fique preocupada, né, se é pecado ou não estar dentro da igreja. Você tem que ser a própria igreja. E reter o que é bom significa isso. Quando você estuda as Escrituras e você retém em você o que é bom, você é a igreja de Cristo, você é parte do corpo, você é o ramo que foi enxertado na videira. E quem é a videira? É o próprio Cristo. Não tem como você ter vida fora da videira. Não tem como você subsistir fora da videira. Se o meu braço, se eu arrancar fora, o meu corpo vive sem o meu braço. Mas o meu braço não vai viver sem o meu corpo. Então você tem que estar enxertado. E esses dias eu estava ouvindo uma pregação também de uma pastora que eu gosto muito, Helena Raquel. E ela disse o seguinte,
Se nós somos ovelhas e Jesus é o nosso pastor, uma ovelha sozinha, ela está mais frágil e ela está mais vulnerável. E o inimigo tem mais facilidade de alcançar essa ovelha. Se nós estamos no rebanho, já fica mais difícil. Mas se você é uma ovelha perdida, uma ovelha solitária, eu tenho uma notícia para te dar, porque Jesus é o bom pastor e ele vai atrás de você. Mesmo que você seja a única. Se você estiver fora do rebanho, ele vai atrás de você. Mas é o rebanho de Cristo, então eu não venho aqui te dizer, olha, vá para essa ou para aquela igreja. O que eu sei é que é bom você estar no meio do rebanho. E você tem que escolher um lugar para você ser plantado, para você receber ali uma palavra. Agora, é qualquer lugar? Não. Então, qual é o critério para você saber se você deve estar ou não numa determinada instituição religiosa? Se eles retêm o que é bom. Então, quando você vai ao culto e você vê que naquele ambiente eles estão retendo o que é bom, eu te digo que ali é um lugar legal para você ficar. Se tem a palavra, se realmente eles se dedicam ao ensino, né? Então, hoje o meu alerta para você é que você retenha o que é bom. De repente você ouviu alguma coisa num determinado lugar, de uma determinada pessoa, vá para a Bíblia. Eu vou te dar algumas dicas. Ah, eu não estou na igreja porque falaram mal de mim. Sabe o que a Bíblia diz? Que não é para você sair da igreja por causa disso. É para você amar os seus inimigos e orar por quem te persegue. Aí você retém o que é bom. Quando você olha pro seu amigo, né? Falando mal de você, e você sai da igreja, você não reteve o que é bom. Você ficou na sua zona de conforto. Então é muito mais fácil você sair e falar mal de quem falou mal de você, porque aí você fica em pé de igualdade com as trevas, e luz não coabita com treva. E você não reteve o que é bom. Entendeu? Então, assim, o lugar onde você vai congregar não faz muita diferença no reino dos céus. A questão é se esse lugar está retendo o que é bom. E se você está retendo o que é bom. Aí você pode falar assim, poxa, mas eu vou na igreja e lá na minha igreja o amigo do lado peca, o pastor peca, todo mundo peca. Então, desculpa, se você é a única pessoa que não peca, fique nesse lugar. Aí que você tem que ficar, retendo o que é bom e ensinando esses pecadores a não pecarem mais. Percebe que, estando de um lado ou do outro, a sua função é reter o que é bom e é permanecer? Porque se você arruma uma desculpa para não ter conflito, para não ser confrontado, para não ter momentos de descompensação emocional, nem no céu você vai. Porque talvez lá não funcione muito como você está imaginando. Né? Imagina você a eternidade dizendo para Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O resto da eternidade, digamos que você vá para o céu só para dizer isso. E aí? Está disposto? Então, assim, aqui eu aprendo uma coisa que Deus já vem trabalhando no meu coração há um bom tempo. Retenha o que é bom para a sua vida, para você. Porque você retendo o que é bom, você vai ser exemplo para todas as pessoas. Se você é líder e você está ouvindo, retenha o que é bom e faça a diferença com seus liderados. Instrua essas pessoas, na verdade, que é Cristo, para que elas possam alcançar outras pessoas. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Como aprenderão se não há quem ensine? Todos somos ovelhas do mesmo pastor que é Cristo. A diferença é que alguns retêm o que é bom e outros não retêm o que é bom. Alguns preferem ficar na sua zona de conforto e outros preferem simplesmente ir à luta e fazer como Lutero fez. A questão toda não é que a gente tem que ficar batendo de frente com todo mundo falando tudo o que a gente pensa. Descartes disse, penso, logo existo. Ele não disse, penso, logo saio falando. A nossa essência é o pensamento, tanto que Deus ele diz que ele quer um culto racional. Por quê? Porque ele quer um culto
aonde nós tenhamos condições de avaliar o que é certo, o que é bom, o que é errado, o que é mal, o que é luz, o que é trevas. E a gente tem a obrigação de reter o que é bom. Deuteronômio 30 diz que Deus coloca diante de nós o que é mal e o que é ruim, né? O que é bom, o que é trevas, o que é luz, o que é bênção, o que é maldição. E ele fala, escolhe aí o que você quer. Eu te aconselho a escolher o que é bom. Eu te aconselho a reter o que é bom. Porque naquela época existiam igrejas em Corinto, em Roma, em Éfeso, enfim. E Paulo, ele escreve algumas cartas para essas igrejas, exortando essas igrejas, falando assim, gente, vocês têm que parar com essas coisas aí. Porque a igreja, ela não é perfeita nesse sentido humano que a gente espera que seja. Mas se você critica tanto a igreja onde você está, o que você estava, por que você não volta e faz a diferença retendo o que é bom? Por que você não experimenta, se dá uma oportunidade de fazer com que o seu ministério em Deus, não é título de igreja, seja algo proveitoso para estabelecer o reino e resgatar a paternidade de Deus? Você vê, Jesus ele não agradou todo mundo. Tinha gente que dizia mal dele, que ele era pecador, que ele expulsava em nome dos demônios, que ele era baderneiro, que ele era agitador, que ele gostava de dissimular e colocar as pessoas contra a doutrina do alto clero e tal. E nem por isso ele abandonou o ministério dele. Ele andava entre as multidões, muitas vezes se afastava, às vezes parava até para descansar, porque humanamente falando nós também precisamos desse tempo de descanso para reavaliar a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa fé, como estamos nos portando, né, diante de Deus. E às vezes a loucura do dia a dia acaba nos afastando e a gente não tem esse momento de reflexão, a gente não retém o que é bom. Então é importante a gente dar uma paradinha. O que a gente não pode parar de reter o que é bom. Então, assim, hoje é reter o que é bom. E o que é bom? Deus é bom. Tudo que vem dele é bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele tem infinitamente mais a dar para nós do que aquilo que possamos pedir ou imaginar. Basta que nós retenhamos o que é bom. Então, se nós somos participantes de uma igreja, de uma instituição, que nós possamos, ou na condição de servos, de obreiro, né, dar um exemplo, porque tem liderança que também precisa de bons exemplos, porque não retém o que é bom, e inventa um monte de coisa para atrair fiel para dentro da igreja, e não retém o que é bom. Mas se nós temos esse discernimento de reter o que é bom, se nós já chegamos nesse nível de intimidade com Deus, e Deus já revelou para nós, a gente retém o que é bom. Não é para falar o que é bom, é para reter o que é bom. E aquilo vai estar tão enraizado em nós que o nosso comportamento natural vai ser dar testemunho daquilo que é bom. Entende? Então você não fica muito preocupado em estar ou não dentro de uma igreja, instituição religiosa. Se você ficar pensando nisso, você não fica. Eu falo por mim. Eu já congreguei em alguns lugares e eu não fiquei. Porque eu preferi reter o que é bom. Mas foi depois de muita luta, depois de muito tempo de oração, e aí realmente, através da palavra, eu percebi que ali eu estava tendo uma morte espiritual e eu preferi sair. Mas eu não deixei de congregar. Eu escolhi um outro lugar para eu congregar. E hoje eu tenho um lugar onde eu congrego, mas sabendo que eu preciso reter o que é bom. Então eu não posso ficar olhando para o lado, eu não posso ficar olhando para as lideranças, independente da instituição onde eu estiver. Eu não tenho essa coisa de, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, eu sou da congregação, eu sou da Assembleia. Eu sou de Cristo. Eu, Veridiana e Anase, sou de Cristo. Onde eu presto culto é indiferente. O importante é que eu preste culto em unidade com os meus irmãos, porque é bom. Isso é bom, isso é agradável aos olhos de Deus. Por quê? Porque ali você vai conhecer pessoas que precisam de você, pessoas das quais você precisa,
Mas a questão é que você precisa dar um tempo para conhecer essas pessoas de perto. Se você andar comigo muito tempo, você vai perceber que tem coisas que talvez não te agrade. Talvez você perceba que tem coisas que é legal. Mas eu sou humana. Se eu olhar, eu costumo brincar com a minha mãe, né? Minha mãe é uma mulher fantástica, extraordinária. Meu pai é um homem cujo caráter, enfim, o que eu sou hoje, eu devo muito aos meus pais, porque eles usaram a vara para me corrigir. E eu sou grata a Deus pela vida deles, porque eles me ensinaram a reter o que é bom. E quando precisava aplicar uma disciplina, eles aplicavam. E glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque eu tinha tudo para dar errado. Esse dia eu estava conversando com uma amiga minha e a gente estava fazendo uma retrospectiva. Nós tínhamos tudo para dar errado. Mas pela misericórdia de Deus, nós vencemos algumas situações retendo o que é bom. É assim que a gente vence o mal, retendo o que é bom. Então quando eu olho para o lado e eu vejo as coisas, eu tenho que tirar o que é bom dessa situação. Né? Se eu experimentei algumas varadas, doeu na hora. Mas hoje, elas me fortaleceram. Se eu fiquei de castigo na minha infância por algo de errado que eu fiz, hoje, isso me fortalece, porque eu retive o que é bom. Eu aprendi. Meus pais, eles são pessoas rigorosas. E nessa questão de caráter, de disciplina, eles não aceitam o que é errado. Mas eles têm que lidar com coisas erradas o tempo todo. Entende? Porque nós somos pessoas e eles colocaram filhos no mundo, mas cada um segue o seu destino. Eles não têm poder absoluto de decidir o que eu vou fazer ou o que o fulano vai fazer. Só que nós temos que reter o que é bom. O meu pai e minha mãe, eles me deram uma educação exemplar, na base da disciplina, de um regime duro, para eu me tornar o que eu sou hoje. E eu dou graças a Deus, eu sempre comento com a minha mãe, se eu olhar só para as coisas que não eram tão agradáveis ao meu olhar, o que seria da minha relação com os meus pais? Mas eu olho para aquilo que é bom. E foi muito bom eles terem me repreendido, eles terem me disciplinado, as varadas que eu levei. Foi muito bom. Por quê? Porque me tornou uma pessoa melhor. Levou tempo para eu entender, para eu reter o que é bom. Mas eu compreendi. E eu sempre falo com a minha mãe o seguinte: mãe, a melhor coisa que eu aprendi na vida foi o significado de honrar os meus pais. É mandamento com bênção. Se você não honra seus pais, não tem como você se dar bem na vida. Deus não se agrada de um filho que não honra o seu pai e sua mãe. Então, independente de qualquer coisa, da forma como eles te disciplinaram, retenha o que é bom. Se seu pastor faz assim ou faz assado, retenha o que é bom. Se Deus te colocou naquela situação, retenha o que é bom. E quem é bom é o próprio Deus. E como é que você vai descobrir o que é bom? Lendo as Escrituras, congregando, se reunindo com pessoas, às vezes, se reunindo com pessoas que têm a mesma fé que você. Então ore a Deus: Senhor, eu estou indo lá naquele lugar, né, naquela igreja, assim, 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 eu vejo isso. Aproxima de mim pessoas que te amam, que edifiquem a minha vida, que eu possa também edificar. Me ensina a reter o que é bom, me ensina a lidar com as diferenças, me ensina a lidar com situações que me confrontam. Não é saindo, é ficando que você vai mudar. As coisas só mudam quando a gente muda. Talvez a nossa falta de discernimento em reter o que é bom é que nos afasta. As nossas enfermidades espirituais, emocionais, afetivas, é que nos afastam. O problema não está no outro, o problema está na forma como nós olhamos o outro e o defeito do outro. Porque às vezes a gente não concorda com a opinião do outro e já sai falando que o fulano tem defeitos. E às vezes não é, só uma divergência de opinião. E a gente tem que perseverar nessa questão de lutar pela fé de uma maneira muito eficaz, porque Satanás não está brincando em serviço. Então, vamos reter o que é bom.
tá bom? Que Deus os abençoe. Amém.